Bem-vindos à Must University, eu sou o Fabiano Belatti, professor Fabiano Belatti, e estamos aqui com o Paulo Schneider em nossos estúdios aqui na Must University em Deerfield Beach, Flórida, onde vamos estabelecer uma conversa muito legal sobre investimentos, sobre mercado financeiro, sobre investimentos na Flórida e também sobre a educação, a necessidade de educação para os nossos alunos e futuros alunos da instituição. Paulo, seja bem-vindo à Must University, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Esse convite foi assim, uma surpresa agradável e, claro, é um prazer estar aqui pela primeira vez nesse belíssimo estabelecimento da Must University. Eu, na verdade, não sabia o quão bonita é por dentro, não tinha entrado ainda, mas achei realmente surpreendente, bonito, organizado, estruturado e extremamente profissional. Então, muito grato pelo convite. Agradeço a tua avaliação e mais ainda a sua presença. Paulo, você que está no mercado imobiliário há muitos anos, que fala com investidores, mão de obra qualificada hoje na Flórida ainda é um problema? Ela não só é um problema hoje, como esse problema está crescendo cada vez mais. E a razão pela qual é em função do crescimento, do constante crescimento do estado da Flórida. Uma coisa importante de ser ressaltado é de que o estado da Flórida é o estado economicamente mais forte do país, o número 1 do país. E aí tem vários setores ali no meio. Por que um estado ou uma empresa ou um negócio se torna número 1? Tem alguma coisa por detrás, não é por acaso, não é acidente. Então, o que está acontecendo? O estado abriu, ou melhor, o país, os grandes empresários descobriram o estado da Flórida, de certa forma, como um estado de um clima extremamente favorável. Tá? Com a evolução da tecnologia, isso foi muito possível. Algumas das legislações mais favoráveis, né? Abriu um espaço maior para as empresas e também uma conexão entre a América Latina e o resto dos Estados Unidos se tornou um núcleo se tornou um centro. Até mesmo que o terceiro polo de tecnologia começou há 6, 7 anos atrás aqui. Primeiro na Califórnia, segundo em Massachusetts, em Boston, na região de Boston. E o terceiro hoje aqui. Então você está vendo aí empresas gigantes vindo para cá, grandes headquarters vindo para cá. E isso causa uma grande necessidade de profissionais e cada vez mais isso vai acontecendo, porque uma empresa grande vem, a segunda vem, aí vem um monte de empresas que se alimentam destas empresas, são os peixes pequenos, e precisam também de mão de obra qualificada. Aí vem dentro do país ou de fora. Temos percebido uma procura gigante pelos nossos mestrados tecnológicos. Com o advento do AI, marketing digital, os mestrados nessa área de tecnologia tem crescido muito. É uma coisa assim inacreditável. Eu acredito que faz frente aí com o que você está falando, né? A prática e a teoria tendo que caminhar juntas aí para poder estabelecer essa qualificação. Totalmente. Uma coisa leva a outra. Quanto mais você precisa expandir no mundo de tecnologia, o melhor profissional você vai precisar. O profissional mais qualificado. E o profissional qualificado não é o cara que tem primário, ginásio e segundo grau. Hoje não é mais nem uma simples faculdade. Eu hoje falo que a faculdade, uma simples faculdade, não é mais suficiente. Ela é o segundo grau há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje, um Master Degree é necessário. Exatamente. É o mínimo que você precisa para despontar. Para você se diferenciar ou chegar na sala. Opa, esse cara tem um Master, vamos olhar para ele primeiro. O resto é o resto, vem tudo, é farinha do mesmo saco. Então, você é um grande diferencial. Eu acompanho aí o teu caminhar aí pela área de business, né, pela área de administração. Você está sempre ligado com pessoas de altíssimo nível, executivos, investidores, proprietários de shoppings aqui nos Estados Unidos, na Flórida, e tudo isso é patente esse seu trânsito, não só aqui nos Estados Unidos, na Flórida, mas também no Brasil, onde você acompanha aí empresários em Camboriú certo. E tudo isso no sul do país, que eu sei que você tem lá seus tentáculos financeiros e aplicações, etc. E assim, eu fico muito feliz de ouvir de pessoas como você que tem esse trânsito, né, de entender a necessidade da evolução teórica também. Né? Porque se o cidadão ele trabalha
investe, mas ele tem também funcionários que não estão seguindo, né, o mesmo propósito, e não estamos falando aqui só de idioma, não. Né? Entender organização, entender método, entender termologias, né, que vão surgindo com o passar do tempo, né, novas teorias que vão surgindo com o passar do tempo. Então, na sua mentalidade hoje, quando você está, por exemplo, com um mega investidor, você tem a sensação de que, de alguma forma, ele precisa dessa transição em teoria e prática, ele valoriza isso num colaborador dele? Você sente isso? Mas é lógico, todo mundo valoriza, porque o que ele precisa é alguém que sabe levar esse processo daqui adiante. Esses grandes empresários, eles têm muito pouco tempo para ensinar. Tanto é que muitas das grandes empresas, eles não têm um centro de treinamento forte, educacional dentro da própria empresa. Eles vão procurar pessoas preparadas. Aí que entra a diferença do nível acadêmico da pessoa. Olha, você pode ser um gênio e não precisa de universidade, como tem alguns no mundo que se tornaram pessoas gigantes, a exemplo de Mark Zuckerberg e por aí vai, Elon Musk e os caras aí. Mas isso é uma pérola no meio de milhares de ostras. E para você achar é uma pessoa. Você precisa de um barco cheio de pessoas inteligentes. Então, para você fazer uma empresa crescer e colocar na mão de pessoas pensantes, pessoas que sabem processar. Quando você tem um nível acadêmico superior, a cabeça abre para outros mundos. É que nem um idioma, por exemplo. O meu primeiro idioma é alemão. Eu não pratico mais alemão faz décadas. Hoje eu esqueci 90% do idioma. Eu parei de estudar. Entendeu? Eu parei de estudar o idioma. A minha mente atrofiou. Eu não sei mais como falar alemão corretamente. É a mesma coisa que você parar de estudar. É a mesma coisa. O cara não vai me contratar para falar alemão. Ele não vai me contratar para fazer uma palestra em alemão. Eu não tenho a capacidade. Então ele vai me procurar para quê? Se eu sou fluente em inglês, escrevo, leio, entendo e falo isso, aquilo fluentemente, corretamente, absolutamente. Ele vai olhar em mim. Ele, dentro de todos esses, ele vai olhar no meu currículo com mais intensidade, porque eu tenho a preparação. Agora, a diferença é que ela não te garante o futuro. Eu sempre digo que a educação, ela é importante, porque ela te coloca na porta da frente. Você vai ter que abrir a porta. É a sua capacidade de querer lutar, de vencer, de prosperar, de querer realmente trabalhar e fazer alguma coisa com a sua vida, com essa educação acadêmica que você acabou de ter. Então, as coisas não caem do céu. Então, você tem a oportunidade, quem vai ter que abrir a porta é você. E essa diferença te coloca na frente da fila. Quem não tem, vai estar atrás, no final da fila, e vai ter que marchar muito para chegar nessa porta da frente. Exatamente. Você tocou num aspecto sensível da questão, porque a gente tem procura de alunos, às vezes, com uma certa vergonha, com uma certa dificuldade de entender que se ele fez uma especialização, se ele estudou há 10, 15 anos atrás, ele tem a titulação, mas é uma titulação que ela já está prescrita, é como uma medicação de 10 anos na gaveta, quer dizer, ela pode funcionar? Pode, mas pode fazer mal para caramba. Né? Então, assim, a gente percebe os alunos vindo, principalmente alunos que têm mais idade e que imaginam que estudar pode ser algo penoso, algo difícil. E na verdade não é. Na verdade é muito prazeroso você estudar, é muito prazeroso você recuperar o tempo perdido, digamos assim, e a gente percebe. E eu queria a tua opinião sobre isso, principalmente dentro, porque você conhece uma comunidade imigrante extremamente ampla. Você conhece a comunidade brasileira, você conhece a comunidade hispana e você conhece também os americanos internos, né? Os porto-riquenhos, etc., que são daqui, mas de certa forma têm dificuldades semelhantes com os imigrantes. Qual a sua opinião em relação a por que esses imigrantes muitas vezes não conseguem empregos tão bons quanto os americanos? É só a questão de um eventual preconceito aqui no campo da hipótese ou a formação educacional pesa também? Well, em primeiro lugar, não é preconceito. Se você se desponta em uma área, alguém quer você. Vamos lá pelo futebol. O Pelé. Vamos lá voltar décadas e décadas atrás.
Era o primeiro negro do mundo. Ninguém gostava de negro, ninguém queria saber. O negro era escravo. Imagina o Pelé se tornar o rei do futebol mundial preto. Exato. O negro. O que ele fez? Ele foi mostrar, bateu em cima, bateu, superou todo mundo. Não deixou se abalar pelas críticas, por ele ser um negro e disso, daquilo. Ele não quis saber. Ele mostrou o quê? A disciplina. Se tornando cada vez um jogador melhor. Se você tem medo disso, então não entra no mundo da concorrência. Exato. Não entra. Fica lá sentado nas quatro paredes, com a luz ligada ou desligada, não importa, e faz as suas coisinhas. Exato. Não procure ser um profissional no mundo desse negócio. A vida te ensina coisas que você, às vezes, vai encarar de frente e vai levar um monte de tombos até você se erguer realmente e ser forte o suficiente. Então, o que eu digo? Eu sou imigrante. Eu não nasci aqui. Eu vim para os Estados Unidos quando eu tinha 25 anos de idade. Mas uma coisa que eu fiz, Fabiano, eu nunca deixei as minhas imperfeições acadêmicas, o idioma, me afetar. A única coisa que eu sei até hoje, eu tenho um grande medo. Até esse minuto aqui que eu estou falando, um grande medo de ficar para trás. Um grande medo de ficar para trás. Para mim, em segundo lugar, não é uma opção. Não é uma opção. Vai acontecer? Vai. Mas eu não escolho como opção. Eu quero aquele primeiro lugar. E você tem uma caneta mesmo vazia que não funciona, que não escreve. Se aquela caneta é o prêmio, eu quero aquilo. Porque não é simplesmente o prêmio. É orgulho de ter conquistado aquele lugar, aquele espaço. Porque se você quer vencer às vezes, você tem que ser batalhador. Ninguém vai te dar um copo de açúcar aqui na América, uma tacinha de açúcar com um ovo. Você não vai bater na porta do vizinho aqui. Isso não acontece mais. As coisas dadas, já foram. Agora, meu amigo, se você receber algo dado, você vai pagar por isso. Você vai ficar na fila de espera. Porque eu estou comprando o seu tempo. Entendeu? Agora você está debaixo... Bolsa Família, é um exemplo. Eu compro você. Eu estou comprando você por inúmeras coisas. Então, se você quer algo de mim, agora você vai esperar eu falar para você, te dar a ordem. Você perdeu os seus direitos. Se você quer os seus direitos de volta, você precisa se posicionar. Se posicionar é se preparar academicamente e estar na frente. Estar naquela porta da frente sempre. Nunca pode parar. Eu estudo até hoje. Eu sempre estou lendo, fazendo curso, que agora estou fazendo uma preparação de leadership com John Maxwell, né, para me tornar um profissional registrado com diplomas de oratória pública profissional a nível mundial. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ter aquilo no meu currículo. Eu preciso, na minha concepção, preciso ter isso. Então, eu estou sempre me preparando para ser alguém, para estar um pouco na frente. A questão de AI. Eu estou desesperado. Eu parei todo o meu processo de social media lá no Brasil, de toda a equipe que eu tinha lá, cortei tudo e comecei aqui um projeto de apoio para fazer um call center via AI. Eu sei que o futuro está ali. Eu estou desesperado, porque eu sei que eu preciso me multiplicar. Eu só sou um. Como é que eu posso multiplicar os meus esforços? Usando a tecnologia. Então eu tenho que ser inteligente o suficiente para pensar lá na frente. Estou me preparando? Yes. Estou gastando dinheiro? Estou investindo dinheiro para isso? Absolutamente. Então, para você, na minha área, para me destacar, eu tenho que estar na frente. Alguém tem que saber quem eu sou. Eu tenho que falar para as pessoas quem eu sou. Eles não vão saber quem eu sou se eu não falar para eles. Porque o mundo está tão ocupado, cheio de coisas. Você abre o seu telefone aí, você tem uns 50 milhões de coisas que aparecem em todo momento. Daqui a pouco passaram 5 horas e você ficou vendo filminhos e vídeos que passaram por ali. E falei, o que eu fiz? O tempo passou, o dia foi embora e eu não fiz nada. Exatamente. Então, o que você faz com o seu tempo? Essa que é a grande diferença. Eu tenho 24 horas, você tem, todo mundo tem. O bilionário até o mais pobre, todo mundo tem. As mesmas 24 horas. A diferença é o que você faz com elas. Exatamente. Aí que você separa o joio do trigo. Isso serve de exemplo para os nossos alunos, né? Porque muitos deles são jovens em idade, né?
e argumentam que não tem tempo justamente para estudar, para fazer um doutorado. Tipo, terminou um mestrado e não quer fazer um doutorado, ou não conseguiu terminar o mestrado por algum motivo, o motivo A ou B, mas a atribuição do tempo, eu acho, no mínimo, falha, porque, citando um exemplo de um garoto que eu conversei com ele faz uma semana, ele é caminhoneiro aqui nos Estados Unidos. E o que ele faz? Ele é nosso aluno. O que ele faz? Ele estuda na boleia do caminhão, ele coloca os áudios e ele vai escutando. Quando ele vai dormir à noite, ele responde as questões e pronto, ele fica 8 horas na estrada. Aí você pergunta para outro caminhoneiro se ele tem tempo para estudar. Ele fala, não, de jeito nenhum, eu estou o tempo todo na estrada. A questão é aproveitamento do tempo. Um aproveita o tempo e o outro dá desculpa. É visão de futuro. O que eu quero com a minha vida? Né? Eu quero para sempre ser um ensacador de batatinha em supermercado ou eu quero ser o dono do supermercado? Qual é a diferença? Essa mentalidade, cara. Exato. Então, o jovem de hoje está acostumado a ver coisas muito fáceis. Muito fácil. Eu não preciso estudar. Por que o cara lá ficou bilionário fazendo videozinhos em social media? Você é igual a ele? Você tem aquela mesma inteligência, aquela mesma criatividade, sei lá, aquela coisa que Deus te deu, que é uma luz, sei lá, uma pérola de gênio na sua cabeça. Você tem aquilo? Você é esperto daquele jeito? Não. Se não é, cara, você tem que pegar aquele músculo atrofiado de uma forma e fazer ele funcionar. Nós temos, Paulo, você falou de AI, né? de inteligência artificial, e a sua preocupação que é de qualquer empresário bípede com polegar opositor no planeta hoje. Né? Então, assim, nós temos aqui, na Must University, a gente tem o nosso mestrado em marketing digital, que incorpora, em linhas gerais, também o AI. Então, não só a parte técnica e tecnológica do AI, de retaguarda, mas também o conceito de marketing digital incorporado com inteligência artificial. Right. Qual que seria aí a sua... Já que você tem essa preocupação prévia, qual que seria o seu sentimento em relação aos nossos alunos, ou uma dica que você pode dar, já que você já está no projeto e já está fazendo acontecer na sua própria empresa? Eu tenho alguns amigos que são extremamente competentes nessa área. Inclusive, tem um colega meu, ele tem um PhD em AI. Né? Há 30 anos vem estudando inteligência artificial. Ele, inclusive, toca a parte do inbox da FAU, né? E é um gênio. O cara literalmente é um gênio. Um PhD em AI não é para qualquer um. Né? Então ele fala assim, Paulo, nós estamos na era da AOL, quando a AOL começou, meio que ainda na manivela, lembra daquele tempo? Hoje AI está assim. Eu todo preocupado, falei, cara, eu tô doido, tô desesperado, eu preciso aprender, colocando uma pressão gigante em mim mesmo. Falei, Paulo, aprende todo dia um pouco, não se desespera. AI está na mesma posição quando a AOL começou. Eu falei, cara, eu dei um certo alívio vindo de um expert daqueles, mas na minha eu tô querendo acreditar, mas não acreditando, porque eu não quero ficar sentado. Exato. O mundo vai mudar. Bom, não vai mudar, não. AI está aqui. O mundo já mudou. Já mudou. Hoje você liga para qualquer lugar, quem atende não é uma pessoa normal, é uma secretária online. A minha que eu estou criando vai falar do meu nome. Olha, tudo bem, eu sou assistente artificial de Paulo Schneider. Eu estou entendendo que você está procurando um negócio assim, assim, assado neste lugar. Como posso te ajudar? Que tipo de dúvidas que você tem? Esse é um sistema artificial falando com o meu cliente ou com o potencial cliente. Você gostaria de falar com o Paulo Schneider? Assim eu quero. Então, aguarde um momento, eu vou transferir você para o Paulo Schneider. Cara, aí faz a transferência eletrônica e o meu telefone toca e vem a pessoa. Olha, é um absurdo. E isso está aqui. Então, para quem está brigando com mudanças, eu te falo, senta, presta bem atenção no que eu falar hoje, agora aqui. Para de brigar com as mudanças,
deixa tudo isso de lado, aceite que dói menos. E quanto mais rápido você aceitar e se adaptar com as mudanças, mais rápido você vai avançar no seu mundo acadêmico, no seu mundo empresarial, nos seus negócios, nas suas ideias, na transição do ponto A para o ponto B. Esse é um processo. Se você não aceita mudanças, então se enterra. Pode se enterrar. E desista desse mundo. Você não vai para frente. AI está fazendo essa mudança com muito mais velocidade do que jamais visto antes. Estão chamando de nova revolução industrial. Né? Já revolucionou, está aqui e ela não vai parar. Vai ser cada vez maior. Nós todos vamos ser monitorados pelo sistema de AI. No bom sentido, ela vai te ajudar e vai ajudar mais ainda a pessoa que se autoajuda, ou seja, que se treina no mundo de AI. Então, AI hoje é um facilitador. Olha, eu sou no futebol, eu sou gremista do Sul e eu precisava enviar uma camisa minha, vestida com... Sou membro do Grêmio lá nos negócios e vestido com a camisa do Grêmio. Eles pediram, Paulo, você tem um manto, né, do Grêmio para você colocar por cima da sua camisa? Falei, cara, não está comigo. Falei, o que eu vou fazer? Sabe o que eu fiz? Peguei a foto da minha livraria do celular, joguei no AI, falei, AI, me faça um manto ao redor do meu pescoço, do meu ombro, jogado, atravessado. Eu expliquei o que eu queria. Fez um prompt. E em cima da camisa, deixando os logos, né, expostos. Em 2 segundos, me fez a camisa. A minha foto, a mesma pessoa, no mesmo lugar onde eu estava, no campo de futebol, com o manto do Grêmio perfeito. Olha só. Em 2 segundos. Eu não ia conseguir fazer isso nunca na vida. Era impossível. Eu teria que voltar no outro dia para fazer isso. Eu fiz isso em 2 segundos. Então, cara, onde o mundo está hoje? A evolução é tão grande que eu sou fascinado por isso. Então, o meu conselho é: corre atrás, não fique parado, aceita, vai para cima, que só vai te ajudar. Olá, alunos. Então, dica de Paulo Schneider sobre eventualmente aí um mestrado em marketing digital. Pode ser muito útil para vocês, incorporando também o AI. Paulo, além, obviamente, você é um cara que enfrenta desafios todos os dias, porque um homem de negócios, né, nem sempre dá tudo certo. Na tua mentalidade, tirando, obviamente, essa questão da dificuldade tecnológica para você se desafiar e aprender como você colocou, quais são os seus grandes desafios hoje no teu negócio? Eu não sei se tem um começo ou fim ali, porque tudo é desafiador. Tudo é desafiador. Primeiro porque o seu concorrente está sempre no seu pé. Como é que você se desponta? O que é desafiador? É você se tornar um profissional cada vez melhor. Seja melhor hoje do que será ontem e se prepara melhor hoje para ser um profissional melhor amanhã. É acadêmico, faz muito isso. Um PhD é necessário. Um Master Degree é necessário. Na sua profissão, no seu mundo acadêmico, você precisa se despontar. Ninguém mais quer falar com quem fala a mesma coisa o tempo todo. Ninguém mais quer falar com quem só fala as coisas fáceis. É o óbvio, né? O óbvio. Eu não quero ser aquele cara. Eu quero que quando você tem um problema que ninguém saiba resolver, você procura quem? Você procura o Paulo Schneider. Se ele não resolve, então pode se enterrar. Esta é a minha mentalidade de pensar. Então, o desafio é diário em tudo que é área que você atua. Por quê? A evolução está chegando. E não é só você. Veja bem, vamos citar o estado da Flórida, por exemplo. O estado que recebe o maior número de pessoas para morar aqui dentro do país. Tá? Em 2024,
As estatísticas de 25 ainda não saíram, mas em 2024 o Estado recebeu líquido mais de 475 mil pessoas. Um Estado só. Quase meio milhão. É gente, né? É muita gente. Onde que eles foram morar? No Estado inteiro. O que veio ali? 54% destas pessoas, presta atenção, 54% dessas famílias que declaram, 54% não, 54 mil dessas famílias que declararam imposto pela primeira vez como residentes, pela primeira vez no estado da Flórida, declararam um ganho de mais de $1 milhão por ano. Então, vem concorrente. Exato. Vem profissional, vem executivo de alto nível, vem gente inteligente, vem um empresário que atua no seu setor, vem um cara visionário, vem tudo isso. Isso é importante você tocar no assunto, porque às vezes a comunidade de imigrantes, né, acha, não só a brasileira, mas as comunidades de imigrantes acham que vão ficar lá com uma aprendizagem de 1994, do ano 2000, e que aquilo vai servir para sempre. Quer dizer, a reciclagem, né? Você voltar para a faculdade, você voltar para o centro de pesquisa, se faz obrigatório, porque veja, aqui a nossa audiência, o Paulo acabou de dizer a quantidade de gente que está vindo para cá, 500 mil pessoas. 500 mil pessoas que está vindo para a Flórida, vem gente de Nova York, vem gente do Canadá, vem gente do mundo inteiro. Vem gente do mundo inteiro. 70% dessa população vem dos Estados Unidos e 30% é imigrante. Agora, quem é que vem para cá? São pessoas que não vêm somente trabalhar aqui ganhando 10, 15, 20 dólares a hora. Não é o operacional. Não é. São profissionais. Então, ele vem. Você tem uma profissão, ele vem atrapalhar o seu dia a dia. Exato. E vem com dinheiro, vem com capital. Vem com dinheiro, vem com capital. Pode fazer. E às vezes mais preparado do que você, porque você ficou para trás. Você ficou acomodado, adormecido. Acomodado. Exatamente essa palavra. Achando que estava com o mercado ganho. Não é. Eu, no meu mundo lá atrás, quando eu comecei na área de venda, sabe qual era a minha preocupação? Eu sempre queria ser número 1 onde eu estava. Sempre. Eu sempre, em muitos casos, fui. Tudo que é setor que eu atuei, a minha missão era ser o número 1. Eu não pensava nada mesmo. Número 2, para mim, existia na numeração, mas não no meu vocabulário. Não existia. Eu não permitia isso, não pensava. Que nem o Schwarzenegger fala, Arnold Schwarzenegger fala. Plano B? Eu não tinha plano B. Era número 1 ou nada. Eu falei, putz, é isso, né? E é verdade, eu sempre atuei nisso. Quando eu vou num evento, eu tenho que sentar na primeira fila. Aí o CEO de uma empresa para quem eu trabalhava falou, Paulo, por que você está sentado na primeira fila? Na primeira cadeira da primeira fila, assim, ó, de frente. Aí eu falei para ele, olha, segunda fila é o primeiro perdedor. E é verdade, o vice-campeão é o perdedor mais dolorido que existe, o cara que mais sofre. Exato. Cair na primeira rodada do campeonato, você não faz mal nenhum, você não sente a dor. Mas se chega a ser vice-campeão, você lamenta isso por vida, porque o seu effort, o seu esforço foi menor do que o cara que ganhou o título. E você estava com uma mão lá e não conseguiu colocar a segunda no troféu. A maior decepção é perder um campeonato. Eu já vivi isso algumas vezes. Mas a maior alegria é você colocar as duas mãos lá. Isso você nunca esquece. Pode ser aonde for que seja, em qualquer lugar do mundo. Aqui, na sua área, você liderando essa área, você sendo o melhor, você um dos melhores, é uma satisfação gigante, mas é preparação. É preparação acadêmica, é estudo, é ser um expert no seu assunto. Não seja tudo, não seja um jack of all trades. Ou seja, um cara que sabe de tudo um pouco, ou faz-se entender de tudo um pouco, e tem muita gente por aqui. Tem 500 profissões. Eu sou um expert disso, sou um expert daquilo. E quando você vai ver, ele não sabe quase nada em todas as áreas que ele atua. Então, ele está sempre superficial em tudo, sabe tudo sobre nada. Sabe especialista tudo do nada. Exato. Então, pega uma profissão na qual você mais gosta e tem mais habilidade. Esquece o dinheiro. Não olha para o dinheiro. Mas o momento que você se tornar um cara hábil, extremamente profissional, nesta sua área, onde você praticamente domina tudo sozinho ali,
você eventualmente vai conquistar o seu espaço e é ali que você vai ganhar seu... Esse debate hoje é gasolina no meio acadêmico e na prática, porque convencionou-se de alguns alunos, alguns estudantes ou alguns jovens que fazem milhões de dólares muito rapidamente no mercado digital. E simplesmente, como é o caso do Zuckerberg e tantos outros, que simplesmente derrubam a faculdade e começam a fazer. Mas como você disse, é uma pérola dentro de 200, 300 ostras, né? Dificilmente você vai achar outra igual. E eles têm uma história de retaguarda também que não é tão simples quanto eles contam, né? Eles falam que eles eram pobres, mas pobres de 50 milhões de dólares. Você vai estudar na Harvard, você não é pobre. Pobre não é pobre, né? Então, assim, não dá para comparar com a comunidade imigrante, com a comunidade brasileira ou com a comunidade hispânica aqui na Flórida. Quer dizer, não dá para a gente trazer esse modelo. E aí, qual que é a tua visão? O que você acha mais poderoso, né? Teoria por si só, prática por si só ou a fusão de ambos? A fusão. A teoria funciona superficialmente. A prática é o carro-chefe. Quer ver? A teoria, você é o cara que está no volante do caminhão. A prática é a transmissão. Exato. Uma não vai sem a outra. Você precisa das duas. A prática é onde você torna a teoria perfeição. Teoria aplicada. Teoria aplicada é a prática. Ali você se torna o profissional. Porque você consegue explicar o conceito como um todo. Com habilidade, com classe, com fatos e realidade. Eu sempre digo isso, cara. Para você convencer alguém, não é apenas falar. Você tem que convencer com fatos. E fatos, você só pode falar se você os aplicou pessoalmente. É experiência própria. É seus fatos que você vai apresentar, tem que vir da experiência própria. Porque senão, eu consigo ler no ar que você leu aqueles fatos em algum lugar, ele nunca sai na mensagem de forma clara. Eu não sei, eu tenho é uma coisa de Deus, um dom de Deus que eu consigo ler com facilidade. E quando eu ouço alguém falar muita coisa, eu falo, você está flutuando demais. 70% é mentira. Ele leu em algum lugar e acha que alguém que não tem noção nenhuma, é o mal preparado, que não tem a preparação acadêmica, vai ouvir aquele cara. E é o que a gente vê com muita coisa aqui. Né? Você vê política no Brasil, esse não é um assunto político, mas as pessoas tendem a levar por essas coisas porque elas não têm a capacidade acadêmica, mental de processar a diferença entre o fato, a realidade e o que não é. Tocando no que falávamos anteriormente sobre a mentira, a gente percebe que hoje você vai em algumas reuniões e você percebe que se fala muito. É muito dinheiro, é muito capital e tudo muito fácil. E tudo muito fácil, né? E a gente enfrenta um dia a dia hercúleo para mostrar para o aluno, para mostrar para o estudante que ou isso é para poucos ou isso é uma grande mentira. É fácil chegar no Instagram e falar que você fez $1 milhão no final de semana paritando os dentes. O difícil é você provar como, né? Então, qual seria a sua mensagem hoje para um estudante de mestrado, doutorado, que está começando e que, independente da idade, né, mas que ele escuta esse ruído e às vezes se desmotiva com isso? Bom, não deve. Eu acho que dá muita atenção às coisas que não são do seu perfil. Uma coisa importante entender. Dar ouvidos é para saber o que acontece. Mas você nunca pode deixar de lado o seu legado. Quem você quer ser e disse que queria ser lá atrás. O profissional, o intelectual, o acadêmico, o cara expert no assunto, eu estou falando dos dois sexos, né? Agora, vamos lá. No assunto. Quem é que você quer ser? Como que é que você quer ser visto ou vista lá fora? Uma pessoa respeitada ou simplesmente mais alguém que, se acidentalmente aconteceu, se não, eu me viro de qualquer forma. Então, você pode sim e deve, porque é bom que você esteja sabendo o que está acontecendo. Mas qual é seu foco? Não tire o olho do foco.
O seu foco é esse, é isso aí. Então você tem que investir mais tempo no seu foco, na sua meta, do que nas outras coisas. Das outras coisas você aprende de vez em quando uma e outra, mas aí vem a questão de habilidade. Onde que está a sua habilidade? Onde que você tem mais habilidade para atuar? Porque tem certas pessoas que fazem uma coisa assim com tanta facilidade que eles não precisam estudar. Vem naturalmente. Né? Vem naturalmente. Isso é a gente sabe disso. Aí entra o complemento. É como o seu caso. Você me permita o elogio que não é exagerado. Você é o rei das vendas, você é um cara que está ali, é motivado, se prepara, mas num determinado momento você congelou e falou assim, eu preciso aprender inteligência artificial. Nossa. Ou seja, tem que buscar teoria em algum momento, tem que travar a cabeça nos livros e contar com ajuda externa para aprender. Uau, você tocou num assunto que, graças a Deus, eu vi em tempo. E é uma das mais puras realidades que eu vou falar agora para você. Esse negócio de aparecer em Instagram, e YouTube, e Facebook, e TikTok o tempo todo, 24 horas por dia, é bonito? É bonzinho? É. Te dá credibilidade? Nem tanto. É uma coisa que enche um ego? Sim. Te traz resultados? Dificilmente. E eu vou te falar uma coisa. Você, olha, isso que me fez acordar recentemente. Por 4 anos, eu fiz um investimento pesado na mídia social lá fora, para trazer o movimento para cá. E não funcionou. E eu tirei o olho do meu foco aqui. Olha isso. A pergunta que você fez. Olha como é isso importante. Isso aconteceu comigo. Uhum. Eu tirei o olho do foco do meu ganha-pão aqui. Eu tirei o olho. Deixei de alimentar quem me serviu aqui. Porque eu achava que, tudo bem, isso está no meu bolso. Exato. Foquei e coloquei muito tempo lá fora, tentando trazer mais negócios e aparecendo em mídia social, televisão, rádio, tudo que é lugar, todo dia, o tempo todo. Até meu próprio programa de televisão eu tinha. E eu percebi que eu tinha tirado o olho da minha fonte. E eu estava perdendo a minha fonte. Puxando um pouco a sardinha para o nosso lado aqui da Must University, esse é um assunto muito tratado no Master of Business Administration. Porque o que se faz no Master of Business Administration? Né? Para quem não está muito... Que é o mestrado em negócios, digamos assim, administração de empresas. Se trata não só dos casos de sucesso, porque ter sucesso é gostoso você mostrar, mas os casos que deram errado, porque os movimentos erráticos, eles são mais importantes, às vezes, do que o sucesso. Porque o sucesso, às vezes, vem de forma gradual e acontece, e é bom, e todo mundo quer contar. Agora, o fracasso, ou não digo o fracasso, mas aquele entendimento que você, que nem você colocou de forma absolutamente franca, essa questão de você pensar assim, eu gastei mais dinheiro do que eu deveria gastar numa coisa que não me deu resultado. Primeiro, agradecido pela franqueza e pela exposição, mas segundo, você entender que no mercado de negócios, e aí a gente discute muito esses casos, nos estudos de casos que a gente faz, nas dinâmicas de grupo que a gente faz, no mestrado, a gente discute isso. E aí, eu sempre falo, é sempre melhor errar no projeto, né, do que errar na execução. Então, se você planeja, se você estuda e se você vê os movimentos erráticos, você fala, opa, eu conheço uma empresa que fez isso e não deu certo. A exemplo, por exemplo, da Lacta, que ela lançou o bis branco há alguns anos atrás. A Lacta fez uma promoção gigante do bis branco, só que ela vendeu tanto que ela não tinha produto para entregar. Então ela gerou uma demanda reprimida tão imensa que num primeiro momento, eu, que sempre fui estudioso do mercado, entendi que aquilo ali podia ser uma jogada de marketing. Tipo, eu gero uma demanda reprimida, depois eu entrego e aí todo mundo vai ficar com vontade de consumir. E não. Tinha 2 meses, 3 meses, os caras não entregavam bis branco. Quando o bis branco chegou no mercado, os consumidores falaram, não é tão gostoso assim. Ou seja, passou o tempo. Eles perderam o tempo do lançamento. E você vai perguntar isso para um gestor,
Claramente ele vai negar, falar que não, que foi estratégia e tal. Mas a gente que é dos Masters, no caso, de Business Administration, a gente tem que focar nesses casos que deram errado ou não deram muito certo, para a gente poder colocar melhor para os novos alunos, e esses alunos serão os empresários do amanhã. Pelo menos para não cometer o mesmo erro. Right. Você pode crescer pelos lados, mas o eixo, o foco principal não pode... O que está sustentando você, você não pode abandonar. Você tem que cuidar cada vez mais. Cada vez mais. E foi o que eu fiz. Eu errei. E me custou muito. E eu acordei e falei, cara, de repente, quando eu vi... quando eu percebi, né, que realmente a ficha caiu, eu cortei em 15 dias, eu cortei tudo. Foi assim, foi que nem o corte Tramontina. Porque no Brasil fala. Né? Foi rápido. Eu não pensei duas vezes. Eu decidi imediatamente. Estava sangrando, mas sangrando muito, e não estava vendo. Eu não estava vendo que eu estava sangrando. De repente, cara, a ficha caiu. Aí eu vi, falei, cara, pelo amor de Deus, ali que está indo. E eu deixei o meu negócio de lado que me sustentou por anos. Falei, que falha. Então, constantemente, você tem que estar atento a tudo isso. Constantemente. Esteja sempre afiado na sua área. Esteja sempre ligado a toda essa parte na sua área. Não deixe de estudar. Não deixe esse lado, esse conhecimento se atrofiar. Porque aquilo são anos e anos e anos e décadas de acúmulo de experiência, know-how, né, que você traz contigo. Que uma hora ou outra você vai precisar. Só que, muitas vezes, o conhecimento que você tem ali é tão profundo e é tão fácil para você, você não percebeu o quanto que você acumulou de conhecimento durante todos esses anos. Gastou a reserva, né? Exatamente. Gastou a reserva. Hoje você não dá muito valor a isso, porque é tão normal você ter tanto conhecimento nessa área, porque você vem acumulando isso. Então, é mais ou menos parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Só que tem uma hora que esse teste vai chegar, aí você precisa dele. Por isso, nunca deixe de se preparar. Sempre esteja na ponta, na linha de frente, na primeira fila. Excelente dica, excelente depoimento. Não tinha dúvidas que essa entrevista da Must University com o Paulo Schneider ia ser um sucesso. Paulo, você sempre maravilhoso, sempre super integrado, empenhado em resolver problemas e sempre disposto a poder passar informação de qualidade para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Muito agradecido mesmo. Quem tiver maior interesse em saber mais sobre os cursos, sobre os mestrados e doutorados da Must University, por favor, entre em contato aqui por esse link que você vê aqui abaixo, dependendo da área que você for entrar, ou procure entrar em contato conosco. Paulo Schneider está à disposição também para qualquer questão, para qualquer pergunta que qualquer estudante ou qualquer pessoa da audiência tenha para ele. Eu tenho certeza que ele vai, com maior boa vontade, responder todas as questões. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença, pelo seu carinho. Muito obrigado, Alex, pela participação técnica aqui conosco. E muito obrigado a todos. Obrigado.